epígrafe diz: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Verso 1: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: é necessário nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Só até aqui, irmãos. Quantos recebem essa palavra? Podem dizer amém, Jesus? Esse texto que lemos é um dos mais conhecidos no Novo Testamento, que fala sobre a entrevista de Nicodemos com Jesus. E esse texto é um dos textos mais profundos falando de pregação, porque essa foi uma das maiores pregações de Jesus, mesmo sendo para uma única pessoa. Porque Jesus pregou, tirou dúvidas. Pregar para um doutor da lei não era fácil, e um mestre renomado como Nicodemos piorou. E eu gosto de pensar que o que atraiu Nicodemos até onde Jesus estava? Nicodemos, por ser fariseu, por fazer parte do sinédrio, ele tinha que manter não uma certa distância, mas sim uma certa cautela. E eu gosto de imaginar que por isso ele foi procurar Jesus num lugar à parte. Mas ele foi procurar Jesus. Alguma coisa cativou Nicodemos. Alguma coisa o despertou para ir até onde Jesus estava. Mestre, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer isto que tu fazes se Deus não for com ele. Isso me preocupa, porque significa que as pessoas estão nos observando, significa que as pessoas estão nos vendo entrar e sair. Isso me preocupa, porque a declaração de Nicodemos bem que poderia ser a declaração daquela pessoa que trabalha conosco, daquela pessoa que é nosso companheiro de classe na escola, na faculdade. Essa declaração poderia partir de um vizinho. Ele esteve observando Jesus, depois disse: mestre, você é de Deus, porque ninguém pode fazer isso que tu fazes se Deus não for com ele. Será que as pessoas têm essa mesma impressão a nosso respeito? Será que as pessoas têm essa mesma opinião a nosso respeito? Será que olhando para a nossa vida elas podem dizer: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus? Se a resposta for não, nós temos que mudar toda a nossa vida, toda a nossa vida espiritual, porque as pessoas precisam ver exemplo de fato, as pessoas precisam ver compromisso de fato e serem levadas a falar como Nicodemos: você é uma pessoa de Deus. Toca o nome do teu irmão e diga: você é uma pessoa de Deus. Diga: todo mundo tem que ver isso. Amém ou amém? E eu quero enfatizar, quero me deter aqui no verso 8, que diz: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos queria uma explicação teológica, e Jesus lhe responde da maneira mais simplista possível. Nicodemos talvez queria que Jesus falasse da lei, da Torá,
em grego, em latim, porque ele queria saber sobre os céus, queria saber sobre o relacionamento de Jesus com Deus, e Jesus fala de algo muito simples: é necessário nascer de novo. E aí Nicodemos fica intrigado, e ele começa a perguntar mais: como pode ser isso? Como pode um homem velho tornar a nascer? Será que ele vai voltar para a barriga da sua mãe? E aí Jesus disse: não, ele precisa nascer do Espírito, precisa nascer da água e do Espírito, porque quem é nascido do Espírito é diferente. E ele usou o exemplo do vento. Sabe, meus irmãos, e o Senhor ministrava no meu coração sobre isso. O tema desta mensagem é 3 motivos para o vento de Deus soprar. Toca no ombro do teu irmão e diga: tem um vento que é de Deus. Porque se você não identificar que há vento de Deus, todo vento que soprar vai te trazer medo, todo vento que soprar vai te preocupar. Mas há um vento que é de Deus. E Jesus disse aqui: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é aquele que nasce do Espírito. Aquele que nasce do Espírito é como o vento. O vento assopra em todas as direções. O vento é livre. O vento é um tipo do Espírito Santo, porque na sua multiforme maneira de agir, ele não encontra limitações, não encontra restrições, ele age como quer. E o Senhor usou a figura do vento para dizer que aquelas pessoas que são nascidas do Espírito se tornam assim. Deus não é restrito. Há pessoas que quando veem Deus agir ficam incomodadas, porque um cai, porque outro pula, porque outro se alegra. Mas Deus não tem uma maneira específica de agir. Deus age como Ele quer. Por isso Ele tipifica o Espírito Santo de várias maneiras. Em algum momento o Espírito Santo aparece como pomba, em outros como rio, em outros como cachoeira, em outros como selo, em outros como água, em outros como pomba, em outros como vento, para nos dar uma ideia de que não há restrição em Deus. Deus age como Ele quer, e eu preciso abrir o meu coração para entender que Deus não vai se prender à filosofia, Deus não vai se prender a capricho, Deus não vai se prender à ideologia humana. Deus é Deus. Deus não precisa da minha opinião para operar, Deus não precisa da minha ideologia para agir. Deus age como Ele quer. E Jesus estava falando sobre isso, porque Nicodemos queria uma resposta teológica. Nicodemos queria uma explicação lógica para explicar o novo nascimento, para explicar a entrada no céu, para explicar esse processo de salvação. E Jesus diz que não dá. Nem sempre você vai encontrar lógica nas coisas de Deus. Nem sempre você vai ficar satisfeito com as respostas de Deus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Muita coisa que Deus fala, a nossa mente não alcança, a nossa mente não acompanha, face às nossas limitações. Ou tem lógica o Salvador do mundo nascer de uma virgem? Ou tem lógica o Mar Vermelho se abrir exatamente na hora que Israel precisava passar e fechar exatamente quando Israel havia passado? Ou tem lógica Josué dar 13 voltas ao redor de uma muralha, humanamente falando ela era indestrutível, e Josué deu 13 voltas ao redor da muralha e seguiu a orientação de Deus e a muralha tombou? Ou tem lógica Deus escolher pessoas como Jacó, humanamente falando, com a vida desajustada, com um histórico negativo, e fazer dele uma referência? Ou tem lógica Deus escolher um homem como Jefté, que foi um filho fora do casamento, rejeitado pelos seus irmãos, colocado para fora de casa, e Deus o fez o juiz mais importante da sua época? A sociedade rejeitou muita gente que Deus abraçou e disse: eu tenho uma obra com ele, eu quero ela, eu quero ele. A psicologia não acha lógica para explicar esse fenômeno. O homem não acha lógica para encontrar por
explicar por que Deus escolhe determinadas pessoas. Então, amados, você não vai encontrar lógica em tudo que Deus te falar. Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas são para Deus e as reveladas são para nós. Isso significa que muito do que Deus falar você não vai entender, mas se você tiver a certeza de que é Deus que está falando, descanse. Se você tiver a certeza que é Deus que está falando, abra o teu coração, porque Deus